Tenho 72 horas para escolher entre a vida da minha mãe e a minha própria liberdade. A cada vez que conto o tempo, os ponteiros parecem acelerar, como se o mundo soubesse que minha decisão não é apenas minha, é uma sentença que pesa sobre uma cama de hospital, sobre uma conta bancária, sobre as costas curvadas de quem me trouxe ao mundo. Naquele corredor frio do hospital, a máquina ao lado da cama fazia um som ritmado que virou o metrônomo da minha culpa. Minha mãe, pálida e magra, dormia com a mão estendida para o lado. Seus dedos se prenderam à minha quando entrei, e por um segundo, tudo o que eu queria era que aquela mão não largasse mais. O médico já tinha sido claro. A cirurgia dela podia mudar o curso da doença por meses, talvez anos. Sem ela, o prognóstico era sombrio. E o custo? Um número que parecia escrito por alguém que vive em outro planeta. Uma quantia que os anos de trabalho honesto da nossa família não chegariam a pagar. O contrato apareceu como solução e como armadilha. Um namoro social, um casamento que substituiria a irmã mais velha, amortizaria uma dívida de honra antiga e, em troca, garantia fundos suficientes para a operação. Era uma cláusula que a família devedora insistia estar no testamento ancestral, um resquício de tempos em que alianças selavam fortunas. Não havia tempo para contestações judiciais, não havia alternativa prática. Seria eu quem subiria ao altar. Lembrava-me da irmã rindo, com desprezo, dizendo que eu sempre me sacrificava. Agora, na beira da decisão, o riso dela soava como daga. Aceitei, apenas para manter a operação marcada. Assinei, rubricando cada página como quem assina a própria rendição. Naquela mesma tarde, já com traje improvisado e uma sensação de estômago oco, fui levada para o salão onde o anúncio havia sido feito. Em 3 dias, eu me casaria com o jovem mestre Lee. Quando o nome dele foi anunciado, o salão fez o gesto que transforma a curiosidade em riso contido. Murmurinhos, olhares avaliadores, sussurros do tipo, o que ele faz e por que alguém como ela? Eu sabia o que muitos não perceberam. Não era pela posição social que eu aceitaria. Era pela conta no hospital, por cada comprimido, cada exame inútil até então, por cada noite acordada ao lado da cama. Não escolhia a humilhação, escolhia a urgência. O jovem mestre Lee apareceu com as roupas simples demais para o tamanho do evento, com um sorriso que parecia uma pergunta constante. Em público, era uma combinação desconcertante de ingenuidade e atemporalidade. Ele tropeçava nas palavras, confundia nomes de parentes, respondia a assuntos complexos com uma risada infantil. Era, aos olhos da Assembleia, alguém que dava com a língua nos dentes nas ocasiões erradas, uma versão adulta de um menino que ainda não aprendeu o manual do mundo. E talvez por isso, naquele primeiro encontro sob os lustres, muitos respiraram aliviados. Se o marido era desajeitado, pensaram, pelo menos era inofensivo. Foi no segundo dia, entre provas de vestuário e uma lista interminável de convidados, que percebi algo que não combinava com a imagem de tolo. Enquanto repousava na cadeira do canto, afastado da roda de comentários, o jovem mestre pegou o celular e digitou ordens curtas para alguém. A voz dele baixou, os olhos, por um instante, ficaram duros. Ninguém notou. Ele voltou a rir, gesticulou desajeitadamente para minha mãe e abanou uma mão como se quisesse dissolver qualquer tensão. Era um gesto bobo, e alguém ensinaria a uma pessoa astuta a rir desse modo para despistar? Não tive tempo para filosofar. A obrigação prática era prender a máscara no rosto, repetir o sim e cumprir o acordo. A cerimônia foi reduzida ao essencial: votos murmurados, olhares que não tocavam totalmente a alma e um banquete que servia mais para mostrar do que para nutrir. Havia uma sensação de teatro em tudo. Os convidados brincavam com a situação como se fosse um espetáculo. Alguns olhavam para mim com pena, outros exibiam sorrisos moles de quem acredita que o mal dos outros é um bom papo. Em um momento do jantar, alguém levantou um brinde cínico. O jovem mestre assentiu com genuína alegria, derrubou o vinho em cima do guardanapo e tentou, atrapalhado, limpar com o lenço, como se aquilo fosse resolver o embaraço social. Mas aquela noite também teve um instante que ninguém do salão percebeu. No corredor,
Longe dos olhares, quando os flashes cessaram e sobrou a madeira escura da escadaria, ele segurou minha mão com força, não com a vacilação que usava nos sorrisos, mas com um controle firme que me surpreendeu. Vai ficar tudo bem, sussurrou, como se dissesse uma verdade simples que não precisava de juramentos. A pressão dos dedos era estranhamente quente, e por um segundo eu quase acreditava. Foi o gesto de proteção mais concreto que alguém me dera em semanas. Fiz o que precisava ser feito. Levei Yang comigo. Ele tinha 5 anos, um sorriso que parecia capaz de quebrar a mais densa nuvem emocional, e uma inocência que me corroía por dentro de tanto amor protetor. O menino estava acostumado a ver o rosto da mãe coberto por lágrimas, a ouvir palavras confidenciais trocadas perto do telefone quando as contas apertavam. Tê-lo ao meu lado no casamento foi um ato de coragem e desespero. Alguns sussurraram, outros se surpreenderam. O jovem mestre olhou para Yang como se fosse um enigma bonito. Com suas mãos enormes e desajeitadas, tentou puxar os cabelos do menino para trás e acabou derrubando tudo por um segundo. Arranhou o rosto do pequeno com as unhas sem querer e ficou vermelho, embaraçado. Yang riu. Rir foi um alívio por alguns segundos. No leito da mãe, a manhã seguinte trouxe uma visita do advogado da família devedor. Ele veio com papéis e formalidades, com termos que soavam como armadilhas legais disfarçadas de soluções. Há cláusulas, disse ele, que garantem uma pensão, uma mesada para os cuidados, desde que a noiva resida na propriedade principal e cumpra com as obrigações sociais. Em tradução simples, eu trocaria minha liberdade por um contrato que regulava cada passo. Firmei as assinaturas com a mão que tremia, pensando que cada rubrica apagava um pouco do meu passado. O advogado falou de prazos, de dotação, de condições. Eu não soube ouvir muito além das palavras cirurgia e conta paga. As primeiras noites como esposa foram estranhas. O jovem mestre chamava-se Lidian nos documentos, mas todos preferiram manter o rótulo de jovem mestre, como se fosse um título infantil que tornasse qualquer inconveniente tolerável. Em casa, ele era desajeitado em gestos domésticos, queimou o arroz, derrubou um vaso que se partiu em 1000 fragmentos, e quando tentou me acompanhar ao mercado, acabou trocando a lista de compras por um bilhete rabiscado com notas sobre investimentos, algo que, naquela mistura de incompetência e pulso firme, me deixou inquieta. Como homem público, era amável. Como indivíduo, parecia uma peça fora de lugar. Ainda assim, dentro de casa, o tom mudava. Ele voltava a ser protetor. Tapava o rosto de Anne com um cobertor quando o menino tossia à noite. Soprava o calor nas costas do pequeno como se tivesse praticado isso a vida inteira. Um bobo que sabia cuidar. Os dias correram rápidos demais até que, em uma quinta-feira cinzenta, o hospital nos chamou com urgência. Yang tinha tido febre e petequias, manchas pequenas e preocupantes na pele, e a pediatra recomendara exames aprofundados. No consultório, a doutora conversou comigo com uma calma que tinha o peso da realidade. Precisamos de hemograma completo, explicou, e exames de medula para confirmar o diagnóstico. Ela falou de leucemia como quem descreve um inimigo invisível. Podia ser tratado, mas exigia protocolo e recursos. Não havia promessas fáceis. Havia, isso sim, um plano. Quimioterapia, possibilidade de transplante de medula, busca por doadores compatíveis. Cada palavra se tornou uma escada íngreme que eu teria de subir correndo. A notícia caiu sobre mim como chuva em janela de vidro. Clara, inevitável, cortante. O jovem mestre segurou minha mão durante a consulta e teve um gesto simples que me pareceu desproporcional. Ele se levantou e, sem cerimônia, perguntou sobre custos, sobre tempo, sobre possibilidades internacionais. Façam tudo o que tiverem de fazer, disse, com calma que parecia arrancada de alguém que já lidara com crises antes. As perguntas que vieram a seguir, quanto custava um transplante no melhor dos cenários, quantas chances de doador compatível encontramos entre familiares, foram respondidas de forma objetiva pela médica. HLA, compatibilidade, filas de espera. O que mais preocupou a equipe foi a urgência. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais semanas demorássemos, menos seriam as opções. No caminho de volta, a vida doméstica se encolheu até caber entre horários de remédio e telefonemas. O jovem mestre se encontrou repetidamente com seu secretário, Lin, um homem de olhar afiado e fala medida, que começou a frequentar a casa como se fosse uma extensão do hospital, para agilizar documentos, autorizar pagamentos, suprimir burocracias.
À noite, enquanto eu discutia protocolos médicos com a equipe, eles mexiam em contratos e planilhas. O contraste entre o barulho de máquinas e o som abafado de um teclado me fazia sentir em duas realidades diferentes. Uma em que eu tentava abraçar meu filho e outra em que móveis caros se alinhavam como soldados ao redor de um general invisível. Foi aí que surgiram as primeiras sombras do passado. Uma mensagem anônima chegou ao meu celular no meio de uma madrugada, com vídeo anexado. Eu, há 5 anos, embriagada num clube, o riso alto, a mão de alguém desconhecido em meu ombro. Por trás do vídeo, uma legenda curta e cruel. O quarto 405. Lembra algo? Meu coração acelerou. Havia memórias fragmentadas daquela noite. Flashes de música, luzes, algo escrito num guardanapo. Eu não conseguia reconstruir tudo. Acordei na manhã seguinte com fragmentos num quebra-cabeça que não queria se completar. As perguntas que não me deixavam dormir eram muitas. Quem gravou aquilo? Por que trazer agora? Quem iria lucrar com a minha desgraça? O jovem mestre Lin, sempre tão desajeitado em público, teve uma resposta que ninguém esperaria. Em silêncio, pediu para ver a mensagem. Observou o vídeo com a cabeça inclinada e, sem expressão, apertou os olhos. Pediu que eu não visse de novo. Deixe comigo, murmurou. Havia uma autoridade chocante na voz dele, uma ordem que soou menos como promessa e mais como execução. Em seguida, pediu a Lin que investigasse a origem da mensagem. Lin saiu da casa naquela hora da madrugada e voltou com um relatório parcial ao amanhecer. IP mascarado, possível gravação por celular em área VIP do clube Xingao. Quarto 405, repetiu Lin, como se aquilo fosse uma referência que carregava mais do que a palavra em si. A chantagem parecia ter um objetivo claro, jogar sombra sobre meu passado para tirar de mim a última carta que eu tinha na manga. O que me aterrorizava, mais do que o vídeo, era a possibilidade de que alguém tentasse usar esse passado para manipular testes de paternidade ou para pressionar financeiramente. E havia outra coisa. Se alguém poderia provar que o pai biológico de Yang era um nome inconveniente, talvez isso nos fechasse algumas portas de doadores ou complicasse doações. Em outras palavras, o passado poderia ameaçar o futuro do meu filho. Enquanto tudo isso se acumulava, o jovem mestre continuou com sua contradição. Em público, tropeços que viram palhaço. Em privado, eficiência discreta. Uma tarde, quando pensei em pagar por exames com meu pouco que restava, encontrei o recibo de um pagamento significativo em nome de um instituto estrangeiro colado ao livro de contas da casa. Não havia explicação. Quando questionei, ele apenas deu de ombros e sorriu, oferecendo-me uma xícara de chá derramada com sua habitual distração. Você vai precisar descansar, disse, como se a resposta fosse a mais natural do mundo. A dissonância me enraivecia. Quem era ele? Por que agia assim? Nas semanas seguintes, a rotina ficou dominada pelas idas ao hospital, pelos testes de compatibilidade e por noites em claro. O jovem mestre passava horas ao lado de Yang no quarto de hospital, segurando-lhe a mão com aquela firmeza estranha, e quando eles dormiam, eu os observava, incapaz de separar a ternura de uma suspeita que me corroía. A cada vez que alguém me chamava de ingrata por aceitar um casamento assim, eu tento justificar. Não tinha sido ingratidão, tinha sido escolha, em nome de outra vida. Em uma dessas noites vazias, quando o relógio marcava perto das 2 e a cidade parecia murchar, o telefone tocou. Era o secretário Lin. Encontramos algo sobre o quarto 405, disse ele, a voz arrastada por uma mistura de entusiasmo e urgência. Não é só uma gravação. Tem registro de chegada, um recibo de bar e uma imagem que pode interessar. O meu estômago apertou, e por um segundo tudo à minha volta ficou branco. As paredes, o ventilador, a máquina marcando batimentos. Venha até a mansão, continuou Lin. Leve Yang só se puder. Vai ser melhor conversarmos pessoalmente. Havia uma promessa não dita naquela convocação. Alguém finalmente estava puxando um fio que poderia desfazer uma trama maior. Seria isso uma boa notícia ou um novo laço pronto para apertar? O jovem mestre ficou parado no corredor enquanto eu me preparava, com as orelhas rubras de quem dormira pouco. Ele colocou a mão na minha nuca em um gesto que, novamente, destoou de sua imagem pública. Se precisar, eu vou com você, disse com sinceridade que me tocou quase que contra a vontade.
Dentro de mim, uma pergunta persistia. Quem era o homem que segurava a minha mão assim? E por que tinha decidido esconder tamanho poder atrás de movimentos tolos? Saímos à noite, deixando o hospital para trás, levando com a gente a urgência de um tratamento e a sombra de um vídeo que podia abrir uma ferida maior do que imaginávamos. No carro, Yang dormia com a cabeça encostada no vidro, uma respiração pesada e infantil, e eu olhei para trás, para o rosto adormecido do meu filho, e pensei em todas as maneiras de salvá-lo. Pensei também que por trás do riso ileso do jovem mestre havia algo, uma rede, uma força, uma determinação, que eu ainda não tinha visto por inteiro. Quando chegamos à mansão naquela noite, Lin nos recebeu com uma pasta grossa, abriu-a sobre a mesa da sala e, entre fotografias e recibos, colocou um pequeno cartão com um logotipo discreto que eu não reconheci. Era a primeira pista concreta que ligava as ações do jovem mestre a uma estrutura muito maior. É melhor que você veja isso, disse Lin, com a austeridade de quem protege segredos de valor. Mas cuidado, nem tudo precisa ser dito alto. Ele então mostrou um registro de check-in em um clube na data que eu temia, e ao lado uma imagem de baixa qualidade, onde em meio à multidão um perfil me lembrou alguém que eu não queria reconhecer. O quarto 405 era apenas o começo. Enquanto as peças começavam a se alinhar naquela mesa, eu percebi que a vida que eu havia trocado por uma cirurgia talvez fosse mais complexa do que pensara. Havia mais jogadores à mesa do que imaginava. Tinham razões para me derrubar, tinham motivos para me proteger, e havia definitivamente motivos que ainda não compreendia para que o jovem mestre fingisse ser quem era. Ao atravessar a sala de volta para onde Yang dormia no carro, olhei para o homem que havia me dado a promessa de uma assinatura e agora mostrava sinais de um jogo maior. Ele sorriu com aquela timidez afetada e, pela primeira vez, admitiu: há coisas que prefiro esconder até que seja a hora. Não me deu explicação, não fez qualquer revelação definitiva. Mas o tom da voz disse mais do que as palavras. Havia um plano, uma estratégia, e por trás de suas aparências de tolo, havia alguém com recursos e intenção. Entrei no carro abrindo a porta com cuidado para não acordar o menino. Enquanto o motorista manobrava para sair, uma luz no celular do jovem mestre brilhou com mensagens que não consegui olhar. A última coisa que vi antes de fecharmos as portas foi o seu olhar, quieto e concentrado, como se o mundo não fosse feito apenas de tropeços e risos, mas também de decisões que salvam vidas. E então, no silêncio pesado da madrugada, a coisa mais terrível e mais necessária aconteceu. O telefone do hospital tocou, avisando que precisava confirmar a data para o procedimento de Yang. Uma fila de especulações começou a se movimentar na minha cabeça. Doadores a serem testados, resultados pendentes, tempo consumido por chantagens. Senti que o jogo mudara de tabuleiro naquele instante, e que para sobreviver eu teria de confiar, pelo menos por enquanto, naquele homem que muitos chamavam de bobão. Confiança por necessidade, talvez, mas era tudo o que eu tinha. Fui dormir naquela noite com a sensação de que algo grande estava prestes a se mover. O quarto 405 respirava nos recortes e fotos sobre a mesa. O jovem mestre fechou os olhos e, mesmo num sono falso, segurou a minha mão como se não deixaria que ninguém a soltasse. E lá, entre o zumbido distante do hospital e a respiração suave de uma criança que eu amava mais que a mim mesma, uma verdade se insinuou. As aparências mentiam, e por trás de cada riso desajeitado podia haver um homem com uma máquina de fazer justiça ou uma bomba prestes a explodir. Na manhã seguinte, Lin me esperaria com mais respostas, mas ainda havia perguntas demais. Quem havia gravado o vídeo? Quem era o homem no clube ao meu lado naquela noite de 5 anos antes? O que o quarto 405 escondia? E talvez a questão mais urgente de todas: haveria tempo para encontrar um doador compatível antes que as opções de tratamento diminuíssem? O casamento tinha me tirado tudo e, ao mesmo tempo, oferecido algo que eu ainda não sabia nomear. Era hora de começar a pagar, e essa conta vinha com juros que iam muito além do dinheiro. A manhã seguinte trouxe menos respostas e mais instrumentos, resultados de exame que pareciam mapas de um território que eu não sabia se tinha direito de atravessar. Lin me esperava na sala com mais pastas. Havia uma calma cirúrgica nele, como se o corpo inteiro fosse um protocolo, e não um coração. Ele disse poucas palavras, jogou fotos sobre a mesa e deixou que eu olhasse. Havia uma foto do meu rosto naquela noite no clube, tomada de outro ângulo, melhor resolução, mostrando ao lado um homem que eu não reconhecia de imediato.
O recibo do bar tinha o nome do cliente e uma assinatura parcialmente legível, que, por sorte, correspondia a um cartão corporativo, Lian Holdings. Havia também um ticket de estacionamento com o número do quarto, 405, e um carimbo que remetia a um endereço de armazém no porto. Lin apontou para uma linha de código de IP. Eles tentaram apagar rastros, disse, mas sempre fica algo, e tudo nos leva a uma rede maior do que imaginávamos. Enquanto folheava as imagens, senti o mapa de minha vida sendo redesenhado por mãos invisíveis. Onde antes havia uma noite que eu não queria lembrar, agora havia um atalho que ligava pessoas, empresas e intenções. Quem tinha interesse em mim, em nós? Perguntei. Lin oscilou, e foi a primeira vez que vi o homem sério que não usava gravata, nem sorrisos triviais. Gente que lucra com caos, respondeu, ou gente que tem um interesse muito pessoal no que você carrega. A partir dali as peças começaram a mover-se mais rápido. Lin pediu discrição, e o jovem mestre, que até então havia aceitado o rótulo de bobo social como um traje, assumiu uma presença que me surpreendeu por sua precisão. Ele fez ligações que não eram apenas ordens, eram convocatórias. Chamou Mo, o jovem mestre Mo, através de uma linha que não aceitaria interrupções. Em poucas horas, havia um plano. Não um plano grandioso e teatral, mas uma sequência cuidadosa. Descobrir a origem do vídeo, proteger evidências, blindar informações médicas de Yang e, acima de tudo, identificar quem ganharia com a destruição da nossa reputação. Não conte a ninguém, o jovem mestre disse em voz baixa, com seu jeito modesto que às vezes descuidava da gramática. Quanto menos o inimigo souber, melhor. Eu me encarrego das pessoas que podem nos proteger. Havia uma certeza naquela sentença que, aos poucos, me fez parar de medir o peso de sua ingenuidade. Ele não era apenas um homem que errava as palavras. Era alguém que sabia quando e como assumir silêncio. O primeiro passo foi técnico, recuperar os arquivos do clube. Lin e uma equipe de analistas conectaram-se ao sistema do estabelecimento e conseguiram recuperar uma sequência de imagens que havia sido parcialmente apagada. No vídeo, eu ria. Havia luzes, um copo e um homem ao meu lado que tocava meu ombro de modo familiar. A filmagem não provava nada sobre paternidade nem sobre intenções. Apenas me colocava naquela noite, vulnerável e sem memória plena. Mas no porto do recibo havia algo a mais. O carimbo estava ligado a um homem chamado Shuji Shou, um nome que nas nossas pesquisas aparecia em transações escuras e em contratos com terceiros que forneciam serviços a pessoas influentes. Quando Lin revelou a conexão entre aquele carimbo e um envio fechado no armazém, senti um frio diferente. Não era apenas chantagem amadora, havia um aparato. Foi quando Mo entrou em cena com sua calma de gigante, não por força bruta, mas por influência. Ele tinha contatos no porto, sabia como se mover em corredores onde um cartão de visita abria portas que dinheiro nem sempre conseguia. Se algo foi despachado daquele armazém, encontramos o manifesto de carga. E se houve alguém com interesse em manipular você, talvez as respostas estejam entre pallets e notas fiscais. Em poucas horas, uma equipe discreta checou registros físicos e digitais. Encontraram uma caixa com pertences que, no final, não eram incriminadores por si só. Guardanapos, recibos, uma caixa vazia com marca de medicamento. Mas havia também um cartão com um número de telefone e um nome, Diretor Han. O nome bateu na minha cabeça como um sino anônimo. Diretor Han era alguém que se movia nas sombras da cidade, com reputação de manipular pessoas nos bastidores por meio de chantagens e favores caros. Em conversas entre Lin e Mo surgiu uma teoria. Alguém queria usar meu passado para forçar uma decisão que não me pertencia. Talvez a desistência de certos direitos, talvez apenas a submissão a um plano maior que considero ainda inexistente. Enquanto isso, o estado de Yan não permitia esperas longas. Os resultados de compatibilidade passaram a chegar em ondas curtas. Parentes próximos não ofereciam correspondência perfeita. A irmã mais velha, doadora possível, não correspondia. A triagem nacional e as listas de doadores estrangeiros apareciam como alternativas, mas cada opção trazia tempo, custos e incertezas. O jovem mestre, por seu turno, colocou-se como primeiro entre os que não falavam tanto. Autorizou pagamentos sem explicar de onde vinham, marcou consultas em hospitais que eu nem sabia que existiam no país e acionou, sem alarde, uma rede de especialistas. As noites viraram reuniões que eu assistia com os olhos fundos, sempre ao lado de Yang. Havia uma cena recorrente. Ele sentado numa cadeira dura, segurando a mão do menino, murmurando coisas baixas como se recitasse bilhetes de um idioma que eu não conhecia. Eu olhava aquele homem desastrado no salão de bodas e via ali a sombra de algo maior, como se a ingenuidade fosse um véu perfeito que escondia músculos de aço. Mas a trama não descansou. Um dia, uma ligação fez o ar da casa gelar. Era a Amal, que trabalhava conosco há anos, com sua voz prática e avessa a sentimentalismos. Ela dissera ter visto algo estranho na rua,
Homens seguindo a mulher que fornecia a mãe com medicamentos, uma van com vidros escuros parada perto do hospital, um caro celular que andava próximo às entradas do centro infantil. Quando descreveu placas e características, Lin fez uma verificação rápida e encontrou correspondentes nas imagens recuperadas do porto e em fotos tiradas por câmeras públicas. Era coincidência demais para ser coincidência. Foi então que a primeira tentativa direta de nos ferir aconteceu. Uma tarde, quando eu voltava do hospital com Yang, um carro bloqueou a saída do estacionamento. 2 homens saíram com rapidez e um terceiro tentou abrir a porta do nosso carro. A reação foi confusa e rápida. O jovem mestre, que muitas vezes tropeçava em suas palavras, teve um reflexo seco e exato. Empurrou a porta de volta, gritou coisas que eu não entendi e, por instinto, Lin e alguns seguranças mascarados surgiram. A cena durou segundos que pareceram horas. O carro invasor arrancou e nós fomos escoltados para uma sala segura. Não houve ferimentos, apenas a convicção de que haviam tentado algo. Intimidação, talvez. Um teste, certamente. Naquele momento, pela primeira vez em público, o jovem mestre não foi apenas protetor, foi comando. Ele pediu que Yang ficasse sob vigilância hospitalar e autorizou o bloqueio temporário do acesso a informações pessoais minhas. Não vamos deixar que usem o menino para nos chantagear, disse. A firmeza soou como um verniz que encobria um aço. Lin e Mo se entreolharam. Alguém, pensaram eles, tinha coragem de enfrentar a rede que nos cercava. A pergunta que todos não queriam dizer em voz alta era: quem estaria disposto a gastar tanto para destruir alguém com tão pouco a ganhar? Esse tipo de agressão não era feita por impulso, era encomendada. As investigações continuaram, e pouco a pouco as peças começaram a encaixar. O armazém do porto não continha apenas fita e embalagens. Havia contas pagas por empresas de fachada, transferências para contas ligadas a um grupo rival, que por sua vez tinha relações com a família Shu, a mesma família que nos empurrou para aquele casamento em primeiro lugar. Foi uma descoberta que de repente fez o mundo girar num eixo que eu não dominava. Havia interesses comerciais, brigas por terrenos e infiltrados que tentavam manipular heranças. O motivo por trás de minha humilhação passou de pessoal para estratégico. E então, a única carta que me restava ficou ainda mais complicada. Shuji. Lin encontrou um movimento de entrada no banco de dados que ligava o nome de Shuji a um hospital fora da cidade, onde aparecera durante a semana um homem com histórico de tratamento e contato com serviços de transfusão. Havia uma suspeita que crescia. Poderiam ter manipulado algo na cadeia de custódia de sangue, nas amostras, nas doações? Era uma teoria alarmante, capaz de manchar reputações e afetar procedimentos médicos. Lin avisou que precisava checar tudo sem alarde, porque falar em público poderia destruir não só provas, mas também a vida de quem estava lutando por ela. Nessa pressão, a raiva das outras partes se mostrou bruta. Uma noite, nossa casa foi invadida por um bilhete anônimo com ameaças e fotos de Yang em momentos íntimos, imagens capturadas de longe com um texto: "Pare de brincar com o que não é seu." Era uma mensagem clara. Nossa família podia ser exposta, e palavras poderiam cortar tanto quanto facas. Entreguei o bilhete ao jovem mestre com mãos trêmulas. Ele o leu, amarrou os dedos ao redor do papel como quem prendesse um animal, e não disse nada depois. O silêncio dele foi a coisa mais contundente que já vi. "Eles querem uma reação", falou por fim. "Nós daremos algo que não esperam." Como resposta imediata, o jovem mestre colocou em prática uma operação que não correspondia ao papel de homem desajeitado que usava em mesas de jantar. As medidas foram discretas, mas profundas. Reforçou proteção ao hospital, trocou rotas, instalou bloqueios eletrônicos e convocou aliados. Mo entrou com um grupo que verificou fornecedores, rastreou transferências, Lin interceptou chamadas, Amal organizou horários para que nenhum telefone pessoal fosse usado sem protocolo. Em paralelo, pedi a uma advogada de confiança que protegesse, juridicamente, a integridade de Yang e a minha. Havia ali um esforço coletivo que parecia emergir de mãos invisíveis, e tudo isso vinha da pessoa que o salão rotulava de tolo. Ainda assim, as sombras avançaram. Quando a triagem nacional trouxe uma possibilidade, um doador com compatibilidade parcial registrado num país vizinho, havia uma corrida contra o tempo e uma intermediação política necessária para acelerar a viagem do material e do paciente. Sem papéis certos, sem garantias e com ameaças rondando, era perigoso.
O medo maior para mim não era a operação, era que a chantagem ou a exposição acabassem por vetar a entrada de recursos externos ou a doação. E então, em uma manhã cinza, veio o golpe mais baixo. Shuji desapareceu. Quem queria que ele falasse ou se calasse de vez, agiu. Um desaparecimento em tempos de investigação coloca todos em alerta, especialmente se o desaparecido é uma peça que poderia ligar o passado a um presente perigoso. Mo e Lin correram por delegacias, conversaram com informantes de rua e vigiaram armazéns. Um telefonema anônimo insinuou que Shuji estava sendo mantido em um lugar seguro. Um sequestro com objetivo claro, extrair algo de seu silêncio. Sabíamos pelo histórico que Shuji não era apenas testemunha. Estava relacionado a uma rede que, se aberta, poderia expor nomes de grandes demais. Numa tarde de tensão, recebi a notícia que mais me apavorava. Yang havia tido uma complicação. A febre subira de repente e o protocolo do hospital pediu que ele ficasse sob observação intensiva. O jovem mestre chegou ao hospital como sempre chegava. Impossível não reparar, para quem o via pela primeira vez, que algo nele mudava quando se aproximava do quarto do menino. Ele entrou sem cerimônia, mexeu em fios, falou com enfermeiras como se tivesse anos de experiência e pediu para permanecer. Havia um cuidado quase feroz em sua calma. "Não me deixe fora disso", disse, e aquilo soou menos como reivindicação e mais como desafio. Durante as horas seguintes, enquanto máquinas registravam e o mundo lá fora parecia mover-se em câmera lenta, o jovem mestre conversou comigo de forma diferente. "Você precisa saber o que eu sei", disse, a voz baixa. "Quanto mais cedo eu explicar, melhor para todos." Eu, cansada, desejei ouvir, mas recebi apenas fragmentos. Menções a Lian Holdings, a políticas de fachada, a um plano que ele chamava de proteger aqueles que não podem se proteger. Eu pressionei. Queria entender por que ele havia assumido o papel de bobo, por que escondia algo tão pesado. Ele olhou para Yang, depois para mim, e falou uma única frase que reduziu ao mínimo a barreira entre nós. Fingi, porque era a melhor maneira de chegar perto sem que desconfiassem. "Não queria que você fosse tratada como mercadoria. Não agora. Não nunca." A confissão caiu como chuva fria. Não era, no entanto, a revelação completa. Havia mais por trás. Um tabuleiro que ele ainda não me mostrava por inteiro. O jovem mestre explicou que, tempos atrás, havia decidido se posicionar fora das luzes da família Lian, e que, por razões que envolviam antiguidades de poder e um desejo profundo de justiça, havia adotado um disfarce. Ele havia criado uma performance social, um homem com um jeito de tonto, para observar e punir os poderosos quando necessário, para infiltrar-se em jantares onde decisões eram tomadas e para recolher provas. Era uma estratégia que exigia paciência e sacrifícios. "Mas isso foi planejado muito antes de você aparecer", disse. "Quando soube do contrato, decidi usar a oportunidade para salvar a sua mãe. E agora, para salvar Yang, farei o que for preciso." As peças começaram a se encaixar de forma dolorosa. O telefonema que autorizou pagamentos, as ordens silenciosas, a presença constante de Lin, tudo fazia parte de uma estrutura maior. O jovem mestre era, ou estava fortemente ligado, à família Lian, e embora não tivesse declarado isso, usava seus recursos quando a vida que o cercava exigia. Mas por que esconder? Por que usar o disfarce? Havia razões pessoais, rancores de antigas batalhas familiares, promessas de não replicar erros do passado, a vontade de expor a hipocrisia das casas que tratavam pessoas como peças de xadrez. A notícia do desaparecimento de Shuji trouxe perigo novo. Quem o levou estava disposto a tudo. Em questão de dias, apareceram rumores de que Shuji não era apenas um intermediário, que havia participado de manipulações de documentos em hospitais, que vendia informações médicas e que poderia, se pressionado, mentir em testemunho. Era um homem perigoso por sua capacidade de destruir reputações com poucas palavras certas. Mo propôs um plano: encontrá-lo, trazê-lo à mesa, obter verdade do homem sob condição de segurança e depois usar essas revelações para confrontar quem estava por trás de tudo. E o plano deu errado. Em uma operação noturna para retirar Shuji de onde supostamente estava, uma emboscada ocorreu.
Ninguém morreu em nossa equipe, mas Shuji não foi encontrado. Havia sinais de luta e uma trilha que levava a um armazém queimado, uma envio queimada, uma pista apagada. Em poucas horas, o sequestro deixou de ser um rumor e se transformou em um artigo de acusação. Alguém queria que nós acreditássemos que Shuji havia fugido. Essa invenção complicou tudo. Se Shuji havia de fato sido morto ou escondido com violência, não só perdíamos a possibilidade de extrair dele informações, como também ficávamos vulneráveis a narrativas que nos retratariam como mentirosos. No hospital, Yang teve sua medicação ajustada e foi colocado em observação. O hematologista conversou comigo com honestidade e uma ordem de prioridades: estabilizar, acompanhar resposta inicial, buscar doadores. Não houve promessas. Havia, como sempre, um plano técnico. Era angustiante ouvir o especialista falar do processo sem me permitir a fantasia de soluções fáceis. Temos protocolos que aumentam chance de sucesso, disse ele. Mas é um processo que exige tempo e cooperação de muitos lados. Ter recursos financeiros e acesso a especialistas aumenta as opções, mas não garante resultados. Aquela franqueza era duríssima, porém necessária. As coisas se complicaram quando, numa manhã chuvosa, Yang foi levado de casa por homens que se passaram por equipe de transferência do hospital. Os invasores haviam falsificado documentos e conseguido um carro com logotipo falso. Não era o primeiro plano de intimidação. Era a escalada que todos temiam: pegar a criança. Eu não vi quando eles entraram. Eu apenas acordei com a exata sensação de que algo estava errado. O jovem mestre quebrou a porta com uma fúria que não combinava com seus risos. O corpo de Lin vibrou como uma máquina de precisão. E no centro do turbilhão, eu senti algo quebrar dentro de mim. O medo mais primitivo. Que tirassem o menino da minha vida. A notícia do sequestro chegou como uma bomba. O hospital confirmou que não havia registrado saída autorizada. A polícia estava numa linha entre burocracia e competência. Mon mobilizou amigos. Lin desenhou rotas conhecidas por sequestros anteriores. O tempo virou um inimigo. Eu não conseguia chorar. Parecia que as lágrimas tinham sido reservadas para horários mais úteis. Onde está ele? Perguntei num fio de voz. O jovem mestre não respondeu com palavras, apenas com movimentos. Telefonou para contatos que eu não sabia que existiam. Pediu que ninguém o impedisse. Havia, por detrás de seus gestos de tolo, uma rede que se transformou em uma força palpável. No dia seguinte, recebemos um vídeo. Yang vivo, amarrado num lugar escuro com um bilhete. Fale se quiser vê-lo. A chantagem havia saído das sombras para o centro do palco. O que queriam? Dinheiro? Confissão? Que eu cedesse direitos? A mensagem era clara. O preço da vida do meu filho seria decidido por outros. O rastro digital do vídeo conduzia a servidores usados por diretoria Han. Era a primeira linha que ligava alguém influente ao crime. A partir dali, o jovem mestre deixou de esconder sua estratégia. Ele convocou uma reunião que reuniu advogados, policiais particulares e aliados de empresas. As ações foram simultâneas: verificar câmeras na rota para onde os sinais do vídeo apontavam, negociar com a polícia para prioridade, montar uma oferta que parecia cumprir as exigências dos sequestradores enquanto se trabalhava num cerco. A sensação era de uma coreografia onde cada passo deveria ser perfeito. No campo do confronto, os antagonistas tentaram jogar com minha história. Espalharam que eu era uma farsa, que eu usara um casamento para extorquir a família Li. Para piorar, circularam boatos de que o sangue de Yang não era da família, que sua paternidade, se revelada, poderia invalidar doações. Foi pensamento frio, usar dúvida de paternidade como moeda. Eu senti o peso daquela mentira como se ardesse. O jovem mestre, contudo, fez algo que poucos esperavam. Ofereceu-se publicamente para liderar as negociações com os sequestradores, mas não de modo teatral. Ele apareceu em uma entrevista gravada, com voz embargada e as mãos marcadas pelo cansaço, pedindo pela segurança do menino, sem expor provas ou fazer acusações precipitadas. Naquele momento, sua habilidade de misturar timidez e autoridade criou um efeito inesperado. Ganhou simpatia pública e acalmou parte da pressão. A mídia ficou dividida. Alguns apontaram que havia algo mais por trás daquele homem. Outros repetiram a versão da família Shu. Eu, no entanto, não sabia se aquilo ajudaria. Enquanto a negociação seguia, Lin encontrou um rastro digital que era justamente a pista que precisávamos. Um pedido de transporte para um edifício industrial que até então funcionava como fachada para uma empresa de segurança. O pacote mencionado foi destinado a um nome falso, mas o traço de pagamento veio de uma conta ligada a uma subsidiária de uma empresa que, por sua vez, estava ligada a uma das casas rivais, que emprestara sua influência para o casamento.
Uma conexão em cadeia que, embora tortuosa, apontou para um endereço. Um time tático se reuniu, o jovem mestre tomou a iniciativa de entrar na operação de resgate, mas dessa vez sem artifícios. A ação final para resgatar Yang foi quase cinematográfica, mas sem glamour. Carros pretos, ordens em sussurros, nervos à flor da pele. O ar do lugar cheirava a óleo industrial. O resgate foi rápido e preciso. Lin e Mo lideraram equipes que contornaram a fachada, e eu, por força de vontade, fui mantida em local seguro até tudo terminar. Quando saíram triunfantes com Yang envolto num cobertor, acordei do estado de apatia em que me encontrava. O menino estava ferido por dentro, assustado, mas ileso por fora. Segurei-o com tanta força como se o abraço pudesse colar as horas que nos haviam sido roubadas. O jovem mestre apareceu ao meu lado, com roupas rasgadas e olhos em brasa. Ele o pegou das minhas mãos com a delicadeza de quem preserva um segredo sagrado. "Está aqui", murmurou. "Está bem." O retorno de Yang não encerrou a história, abriu novos capítulos. A ofensiva contra nós escalou para a retaliação. Imagens desconexas começaram a circular, sugerindo que eu omitira informações ao médico, que falsificara documentos, que eu fora conivente em um esquema. A imprensa, sempre pronta para demonizar, ralhou por detalhes. Numa dessas ondas, um jornalista tentou entrevistar a família Lee e foi recebido com risos frios. Havia uma guerra de reputação em curso. E lá no centro estava o jovem mestre, ainda chamado de bobo por quem o via de fora, que tomou uma decisão que mudaria tudo. Iria expor por completo quem havia orquestrado a campanha contra nós. A revelação não foi um surto dramático num comício. Foi um documento que Lin deixou cair na mesa. Contratos, transferências, registros de reuniões, notas fiscais, tudo ligado à diretoria Han e à família Shu, com carimbos de Lian Holdings, onde supostamente não deveria haver ligação alguma. O vínculo era claro. Alguém dentro de Lin havia facilitado recursos para a operação. Alguém com poder havia permitido que uma rede de chantagem se montasse. A evidência não só incendiou o escândalo, como abriu caminho para a accountability legal. E então, o que muitos esperavam desde o início finalmente aconteceu. O jovem mestre revelou parte da verdade. Não em uma narrativa teatral, mas em uma transação civil que exigia documentação e provas. Ele deixou claro com um depoimento escrito e assinado que praticara um disfarce, que era membro da família Lin, com acesso indireto a recursos, e que sua postura de tolo fora prenúncio de uma estratégia de infiltração contra práticas corruptas. Explicou que usara sua suposta incompetência para ser subestimado e coletar provas. E, sobretudo, afirmou que amava a mim e a Yang como se fossem seu próprio sangue. A revelação foi um terremoto nas relações públicas. Trouxe choque, descrença e, para muita gente, redenção. A família Lian foi forçada a explicar o que parecia insolúvel. Por que um herdeiro professaria a ignorância social enquanto patrocinava operações escondidas? Havia, claro, críticos que viram isso como manobra. Havia também aqueles que finalmente entenderam que o homem que derrubou o vinho no banquete não era um simples bobo. Era alguém com estratégias que poucos conheciam. Para mim, a sensação foi estranha, roubada de uma liberdade que nem sabia que queria, aprisionada em compromissos que salvaram minha mãe e meu filho. Eu me vi diante de um homem que havia escolhido fingir para lutar. As investigações continuaram, com prisão de alguns envolvidos e acusações formais contra a diretoria de chantagem. Diretor Han tornou-se um alvo judicial importante. Shuji, no entanto, continuava desaparecido. Alguém sabiamente acobertara o fato de que certas verdades feriam personagens maiores. Mo conduziu diligências até que descobrimos que Shuji havia sido eliminado por quem controlava a operação. Não por nós, nem por retaliação direta, mas por medo de que sua boca abrisse portas demasiadamente perigosas. A sensação de impotência era amarga. Havia justiça em alguns lugares, mas não em todos. No meio dessas batalhas, a condição de Yang exigiu atenção clínica constante. O transplante de medula era uma opção, mas os recursos e a compatibilidade eram questões que não poderiam ser resolvidas por heroísmo. O jovem mestre, usando canais que até então permaneciam velados, mobilizou um programa de doação internacional e o contato de um hospital especializado, onde havia protocolos avançados para haploidentidade, uma possibilidade que, embora menos ideal que um doador totalmente compatível, oferecia a oportunidade de salvar uma vida. O hematologista explicou-me o caminho com clareza. O transplante poderia ser realizado com doador parcialmente compatível,
com risco aumentado, mas com técnicas modernas e acompanhamento intensivo. Era uma tentativa real. Não era a promessa de cura, era chance. E para nós, chance valia mais do que silêncio. A preparação para o transplante foi uma sequência de pequenos sacrifícios que testaram nossa resistência. Exames, administração de quimioterapia de indução, testes de compatibilidade de parentes, até que se descartasse o máximo de variáveis possíveis. O jovem mestre permaneceu conosco, e a cada noite estendida ele parecia mais cansado, menos bobo, mais inteiro. Eu comecei a ver nele as rachaduras que o disfarce havia feito. Um homem que sacrificara anos numa máscara que devia esconder feridas que ninguém merecia. No dia em que Yang entrou na sala de cirurgia para o transplante, o jovem mestre segurou minha mão tão forte que as juntas ficaram brancas. "Volto correndo se precisar", disse. Eu respirei, confiei e fui para o corredor escuro que habitamos enquanto uma criança que eu amava atravessava um procedimento que poderia levá-lo de volta ou a lugares onde apenas a vigilância profissional nos seguiria. Haviam orações mudas, mãos que se juntavam em silêncio e lágrimas guardadas para o momento certo. O pós-operatório foi um lento subir de degraus. Nas primeiras 48 horas, tudo parecia suspenso como em filme médico. Havia complicações possíveis, rejeição, infecção, reações. Cada exame de sangue que entrava era lido com foco extremo. Mas, aos poucos, notamos sinais positivos. Uma contagem que respondia, um sorriso que retornava em forma tímida e uma febre que cedia. Não houve grande triunfo anunciado. Houve uma sequência longa de cuidados, de noites sem dormir e de profissionais que nos explicavam que a recuperação seria contínua. O jovem mestre acompanhou tudo, segurando a mão de Yang, cantando coisas que eu não reconhecia, mas que pareciam embalar o menino para uma nova vida. A justiça, por sua vez, seguiu seu caminho. Processos foram abertos, alguns dos chantagistas foram capturados, o nome de diretor Han foi vinculado a uma série de extorsões documentadas. Não fomos capazes de punir todos os responsáveis. O poder muitas vezes deixa sombras que escapam a vereditos, mas conseguimos desarticular pontos-chave da operação que pretendia nos arruinar. E então veio a virada final, a exposição pública do jovem mestre. Ele compareceu a uma coletiva não para buscar aplausos, mas para dizer o que precisava ser dito sobre verdade, honra e responsabilidade. "Fingi ser bobo", falou, porque às vezes a ingenuidade oferece a melhor lente para enxergar o que o poder esconde. A imprensa, curiosa e maldosa, tentou transformar sua fala em espetáculo. Ele não atendeu a provocações. Confessou que havia usado recursos da família para custear cirurgias e tratamentos e que assumiria responsabilidades por abusos que indiretamente ocorreram sob a sombra de interesses familiares que ele não aprovava. A conta secreta em que depositara dinheiro para a cirurgia da minha mãe foi explicada. "Eu devia isso desde sempre", disse. Não pediu glória, pediu que a verdade falasse por si. Naquele período, pessoas que até então nos olhavam com pena começaram a ver com respeito. O banquete humilhante que alguns usaram para cochichar agora era lembrado como o palco onde uma decisão difícil foi tomada. Eu, que ali tinha assinado papéis para salvar uma vida, agora via que a escolha crescera em outras proporções. Havia poder, havia culpa, havia amor que não se explicava apenas pela conveniência. Quando Yang saiu do hospital alguns meses depois, fragilizado, mas lúcido, houve um tipo de celebração contida. Não era fim de filme, era continuidade. Precisávamos de acompanhamento, de reforços, de consultas frequentes. O futuro guardava incertezas, mas havia esperança. Não a promessa de cura, mas a construção de cuidados. Com o tempo, o jovem mestre deixou de ser chamado apenas de bobo. Em jantares e conversas, as pessoas que o conheciam viram nele um paradoxo. Alguém decidido a provocar justiça, mesmo que isso significasse pagar um preço alto por manter uma máscara. A revelação de sua identidade como membro da família Lian e sua confissão pública alteraram dinâmicas. Não apagaram tudo o que houve, nem justificaram o que foi feito antes, mas permitiram que algumas fendas fossem remendadas. Em casa, as pequenas cenas de intimidade voltaram a existir. O jovem mestre tropeçava nas palavras enquanto tentava ajudar Yang a comer. Derrubava colheres e fazia piadas infantis sobre como já fora um desastre com panelas. Ríamos, chorávamos e aos poucos construímos uma rotina que não mais se baseava em um contrato, mas em escolhas. Ele me revelou com uma honestidade que transbordou porque escolhera esconder-se. Havia feridas antigas na família Lian,
e ele não quis repetir os erros. Fingiu-se de ingênuo para reduzir o danoso poder que as casas ricas usavam para destruir vidas. Se eu tivesse dito quem era de início, falou numa noite, eles teriam usado você como peça de xadrez desde o começo. Eu não podia permitir. Preferi ser menos temido e agir quando fosse necessário. Eu ouvi e devagar aprendi a aceitar que o amor que surgira entre nós não fora puro acaso. Era forjado em crises, em noites de medo e em gestos que provavelmente ele imaginara que eu nunca entenderia. A transformação dele, de bobo a homem que usou de recursos e coragem para salvar meu filho, era uma história que alguns escreveriam com juízo e outros com piedade. Para nós, era a verdade. Ele se importara de modo que fazia qualquer rótulo anterior parecer frágil. Com as investigações conclusas, a família Chu e outros envolvidos sofreram perdas de influência. A família Li enfrentou reestruturações internas e, por fim, o jovem mestre anunciou sua decisão de apoiar reformas que inibissem o uso de poder para chantagens. Em público, ele evitou o papel de herói, mas tornou-se um nome que, numa cadeira de poder, preferiu agir por transparência. O passado serve para nos ensinar a não repetir o mesmo erro, disse numa reunião, sem ostentar. O epílogo daquilo que vivemos não foi uma celebração de riquezas, tampouco uma apoteose de perdão completo. Foi antes a construção de um lar onde a escolha passou a valer mais do que o contrato. Eu e o jovem mestre, agora chamados por nosso nome verdadeiro, Lidian, tratamos de dar a Yang não apenas cuidados médicos, mas memórias felizes, tardes no parque, histórias sem pressa e o direito de dormir sem medo. Ele, que sempre tivera um sorriso infantil, tornou-se alguém que sabia agir na hora certa. A prova final de sua transformação talvez tenha sido um gesto simples. Pediu-me, num fim de tarde, que fôssemos por vontade renovar nossos votos, não por obrigação, mas porque, depois de tudo, queria me prometer algo que não fosse um papel assinado. Aceitei. Dessa vez, quando disse sim, foi com a voz que sabia que pertencia a mim, e não a um contrato. Não foi um sim sem cicatrizes, foi um sim que reconhecia a dor, os sacrifícios e as escolhas que fizemos. O casamento, celebrado discretamente, foi um momento de reparação. Poucos convidados, risos sinceros, Ian correndo ao redor com um pedaço de bolo na mão, rindo de algo que tinha o gosto de futuro. Com as contas pagas, a mãe de Ian em reabilitação e a justiça encaminhada, decidi dedicar parte da minha energia a ajudar outras famílias que, como a minha, tinham sido reféns de contratos, chantagens ou decisões alheias. Criei uma pequena fundação para apoio jurídico e assistência emergencial a famílias em risco. O jovem mestre apoiou com recursos, mas também com opiniões firmes. Queria que a ajuda viesse com respeito, que não fosse caridade pública, mas restituição de oportunidades. Anos depois, em uma inauguração de uma clínica que ajudava crianças com doenças hematológicas, observei Lidian falar sobre responsabilidade social. Havia ali em sua voz uma mistura de peso e ternura que eu aprendera a reconhecer. Ao final do discurso, ele me olhou do alto do palco e sorriu, como fazia quando derrubava vinho naquela primeira noite. Não era mais o bobo do salão, era um homem que havia escolhido amar na prática. A presença de Ian naquela inauguração, correndo, sorrindo para velhos médicos que lembravam de sua jornada, foi a prova mais concreta de que escolhas, mesmo as feitas em desespero, podiam ser transformadas em algo maior. Nós não apagamos o que fora feito, nem justificamos o que nos machucou, mas escolhemos, juntos, construir um caminho diferente. E em noites em que a cidade acalmava, eu ainda lembrava daqueles 3 dias iniciais, o contrato, a máquina no hospital, o peso de assinar meu nome. Lembrava também das mãos que me seguraram nos corredores escuros e do homem que, apesar de tudo, se revelou disposto a enfrentar o mundo inteiro por nossa família. O rótulo forçada a casar com um bobão virou uma narrativa que muitos repetiam com choque e incredulidade. Eu, no entanto, sabia o que realmente ali havia. Um bobo que, por detrás do riso, guardava coragem. Um homem que, quando o mundo exigiu, se tornou um CEO bilionário, não apenas por riqueza, mas por força. Loucamente apaixonado,
e pronto para sacrificar poder e orgulho por nós. Se essa história tocou você de algum jeito, fica comigo até o fim. Há pessoas reais precisando de apoio, e histórias como a nossa lembram que a verdade, a coragem e o amor se mostram mesmo nos lugares mais inesperados. Inscreva-se no canal para mais histórias de amor, luta e reviravoltas, e compartilhe este vídeo com quem precisa de esperança.